Olá, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para ajudar a criança a melhorar, a diminuir esses maus comportamentos, a essas famosas birras. Como que a gente pode, enquanto adulto da relação, ajudar essa criança? Bom, uma das técnicas que eu utilizo bastante, e não só com os meus filhos, mas também com muitas das crianças que eu atendo lá no consultório, na instituição, é tentar fazer o primeiro checklist, né? Ou seja, tentar buscar entender o que pode realmente estar por trás daquele comportamento da criança. Lembra daquela aula em que eu mostrei para vocês o iceberg, né? Em que eu falei ali que aquele comportamento da criança é só o que a gente está vendo, mas que por trás daquele comportamento pode ter um mundaréu de coisas que está fazendo com que aquela criança haja daquele jeito? Pois bem, vamos fazer um checklist? Comece a numerar ali, mentalmente mesmo, não precisa escrever nada, mas mentalmente começa a buscar entender. Será que é fome? Será que essa criança não passou do horário da soneca? Será que ela não dormiu bem à noite? Será que ela tá com o narizinho congestionado e por isso ela teve uma noite ruim? Será que ela teve pesadelo? Será que ela tá com dor, tá rasgando o dentinho quando é muito pequenininho? Ou será que essa criança, por exemplo, ela tá ansiosa, ela tá tensa e ela tá com esse comportamento irritadiço, né? Agindo de forma agressiva ou mal educada, como alguns falam com a gente, porque ela tá nervosa ou ela tá com medo de alguma coisa? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha um paciente que ele tinha uns momentos em que ele ficava tranquilo nos atendimentos da terapia, né, semanal, mas tinham dias que ele vinha muito diferente, muito alterado, muito agitadão. Sabe aquela criança assim que você fala pra ela ficar sentada e ela não senta, que você fala pra ela, e aí, agora é a hora da atividade, parece que ela não tá te ouvindo, né? Parece que ela tá assim, tipo, vivendo no mundo da lua. Pois bem, eu comecei a perceber que muitos desses comportamentos dessa criança aconteciam sempre em semanas em que ela ia ter prova, em que ela ia ter um teste, em que ela ia passar por algum momento, assim, algum desafio na escola que deixava ela muito ansiosa, muito nervosa, muito agitada, com medo do que poderia vir, né, com ansiedade, assim, extrema. Mas ela não sabia explicar isso pra mim. Então, assim, ela não sabia falar, assim, olha, o que eu tô sentindo é medo da prova, ou eu tô sentindo muita ansiedade do que tá por vir, né, que eu não sei se eu vou bem ou não nesse teste. E ele acabava ficando agitado, e ele respondia, assim, de forma meio atravessada, quando a gente falava com ele, ou ele às vezes nem respondia, e parecia, uma primeira vista que ele tava fazendo isso pra nos irritar, pra ser mal educado mesmo, para mostrar que ele tinha razão naquele momento que ele queria extrapolar as vontades dele, né? Então ele estava irritado, ele queria gritar, ele queria pular, ele queria agitar todo mundo. E na verdade, ele estava assim, com um incômodo ali dentro dele, mas por conta desse cérebro imaturo, ele não conseguia organizar tudo aquilo dentro dele e falar pra gente, olha, na verdade o que eu tô sentindo é medo, me ajudem. E ele agia dessa forma. Por que eu trouxe esse exemplo pra vocês? Para mostrar que vários momentos, vários momentos, a gente vai vivenciar muitos momentos em que a criança vai apresentar essas birras, esses maus comportamentos, e a gente vai sim ficar irritado, a gente pode ficar de mau humor, a gente pode sim ficar estressado com tudo isso, mas é importante a gente tentar entender o que a criança quer nos dizer, tentar buscar informações que estão por trás daquele comportamento dela. Por isso que é importante a gente fazer esse checklist, tentar investigar o que você está querendo dizer com esse seu comportamento, né? Por que você está agindo assim, né? Aconteceu alguma coisa? Quando são crianças maiores, a gente pode até fazer essas questões, até perguntar para a criança, né? Fazer essa investigação mais verbal e tentar ir, através de perguntas e respostas que a criança for trazendo para a gente, descobrir o que pode estar causando aquele desconforto nela. Mas quando são muito pequenininhos, a gente vai ter que observar isso. E a gente vai ter que fazer essa análise mesmo. Olhar se não são as necessidades básicas dela, tipo fome, sono, dor, um incômodo corporal. Se às vezes, né, essa criança não tá se sentindo amada por nós, então se às vezes não é uma carência ali de atenção que ela tá querendo mesmo, né, de um abraço, de um carinho, de um toque. Tem crianças que elas são muito físicas, assim, no sentido assim, de que elas precisam, né, para se sentir confortável, para se sentir tranquila,
ela precisa desse colo, desse carinho, desse toque físico, né? Isso acalma ela, isso tranquiliza e ela tem menos comportamentos assim agitados ou maus comportamentos. Então, é importante enquanto adulto ali a gente começar a observar se a nossa criança não é esse tipo de criança, né? Que às vezes precisa desse momento ou de um tempinho de conversa com a gente para ela estar mais calminha, mais tranquila, para compartilhar algo que aconteceu com ela, para ela não precisar ficar chamando a nossa atenção de outras formas. Então, cabe a nós adultos da situação começar a fazer esse checklist, começar a fazer essa investigação. Eu faço muito isso aqui em casa, agora que os meninos já são pré-adolescentes. Eu sei que quando eu tô dando muita atenção para bebê, eles começam a querer ficar pulando e a gente mora em apartamento. E o apartamento, não sei se vocês sabem, são parentes, apartamentos aqui do Japão são de madeira. Então você pula no segundo andar, o andar de baixo sente tudo que você tá fazendo, assim. Se você tá pulando, eles ouvem muito barulho. E quando eles chegam da escola, por exemplo, na correria, e eu chego do trabalho e dou atenção para bebê, porque ela tem que trocar fralda, porque tem que tomar banho, tá querendo mamar ainda, né, que ela ainda mama. E eu não dou essa atenção logo de cara para eles também, né, ou eu demoro muito, na verdade, para dar atenção para eles, eles começam a querer ficar pulando, a ficar agitado, a querer fazer alguma coisa para chamar atenção. E daí eu sei que é o momento em que eu preciso dar uma focada neles ali, sabe? Chegar e conversar sobre como foi a escola, o que teve de legal, se teve algum amiguinho que fez alguma coisa com eles, assim, de divertido, ou se teve algo que eles precisam me contar. E eu sei que quando a gente tem esse tempinho, né, mesmo que seja pouco tempo que eu tenho com eles de conversa ali, ou uma brincadeira ou outra que a gente faz juntos, já dá uma diminuída nessa necessidade deles de chamar atenção, né? E eles começam a ter outros tipos de comportamentos, né? Eles ficam mais centrados, eles baixam um pouco a bola, porque eles já receberam um pouco daquela atenção, daquele carinho que eles queriam. Mas isso é um exemplo que eu tô dando, por exemplo, que é o que acontece com os meus filhos. Com os seus filhos, com a sua criança, pode ser diferente. Às vezes, para ela, só você abraçar, você pegar um no colo, dar um cheirinho, um chamego ali, ela já pode ficar mais tranquila e não ficar tendo que chamar a sua atenção de outras formas. Então é importante a gente sempre ter esse olhar, né? Sempre fazer esse checklist mental mesmo com as nossas crianças para tentar investigar, para a gente até prevenir alguns desses comportamentos. Mas isso é algo que a gente também vai falar numa aula mais específica logo mais. Ok? Bom, nessa aula eu queria dizer para vocês, então, de forma muito prática, muito rápida, para vocês começarem a fazer esse checklist, começar a fazer essa análise, essa investigação mesmo do que pode estar por trás desses comportamentos da criança. E eu tenho certeza que a partir de agora, quando você começar a fazer essa investigação, essa análise, você vai diminuir muitos dos comportamentos que a princípio a criança tinha que não era legal. Então nessa aula eu fico por aqui e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!